Os elefantes modernos estão entre os animais mais icônicos e reconhecíveis do mundo. Com seus tamanhos imensos, presas impressionantes e trombas espetaculares, eles capturam a imaginação tanto da cultura popular quanto dos entusiastas da vida selvagem. E com razão, esses animais sociais e inteligentes são uma espécie-chave em seus ambientes, moldando o mundo ao seu redor conforme sua vontade, espalhando sementes e abrindo clareiras nas florestas. Os elefantes pertencem a uma ordem de animais conhecida como proboscídeos, da qual eles são apenas uma família taxonômica. Ao longo da pré-história, o mundo já viu mastodontes, Deinotherium, Platybelodon, Gomphotheres e Stegodontes, muitos dos quais se assemelham bastante aos seus parentes modernos. Alguns, no entanto, se destacam dos demais. No vídeo de hoje, vamos analisar os proboscídeos mais únicos ao longo da pré-história. Esta é uma história que vai nos levar ao redor do mundo e por toda a era cenozoica, do Eoceno ao Pleistoceno. Enquanto conhecemos alguns dos animais mais bizarros, gigantescos e carismáticos de toda a história natural, imagine-se como um macaco australopitecino, um dos primeiros membros do ramo evolutivo que daria origem aos humanos. Você desce de uma árvore, seus pés tocam o chão e você fica em pé, pronto para caminhar pelas bordas das florestas abertas e gramadas do Plioceno, na África. Está quente, está seco, você está com fome e a segurança nunca é garantida. Ansiosamente, você e seu grupo seguem para o local habitual de alimentação para cavar e encontrar quaisquer tubérculos e raízes comestíveis que conseguirem no solo rachado da savana. Eles iniciam a busca diária por sustento. Mais próximo do que você gostaria, você ouve um som. Definitivamente vem de um animal, e um grande, mas não de um como você. É um mugido baixo e resmungão que atravessa você, usando o poder dos seus membros posteriores recém-evoluídos. Mais uma vez, você fica com a cabeça acima da grama alta e observa o horizonte. Lá, é uma torre de músculos potentes e pele coriácea, com duas presas afiadas e curvadas para baixo, saindo da mandíbula inferior. Há mais alguns deles, fêmeas próximas à linha distante de árvores. E esse grande indivíduo, um macho, está chamando por elas, tentando acasalar enquanto bate no chão, levantando poeira com seus membros enormes. Você alerta seu grupo e a criatura foca em você. Seja lá que animal for esse, ele é perigoso e começou a avançar em sua direção. Acelerando, você sobe rápido pela acácia de onde veio, enquanto o ser gigante martela o tronco com testa e presas, tentando e quase conseguindo arrancar a árvore do chão e te lançar longe. São minutos estressantes, mas o gigante acaba recuando. Você viverá mais um dia, mas é melhor ficar seguro na floresta por enquanto. A fera, nesse cenário muito provável, de cerca de 2,5 milhões de anos atrás, no que hoje é o Vale do Rift, na África, era o Deinotherium bosaceae, uma espécie de proboscídeo da família Deinotheridae. Foi apenas uma das várias espécies presentes na África, Ásia e Europa durante o Plioceno e Pleistoceno, conhecida por coexistir com nossos ancestrais australopitecinos. O indivíduo descrito no cenário anterior era um macho adulto em estado de must, um estado de níveis elevados de testosterona em machos reprodutores. Isso causa agressividade e inquietação extremas. Esse comportamento é observado em elefantes modernos e, embora Deinotherium não fosse estritamente um elefante, ele era um Deinotherium. Esse comportamento foi considerado para o gênero dos nossos ancestrais mais antigos, o Deinotherium. Com certeza teria sido assustador. O nome já significa besta terrível. Com as espécies maiores atingindo alturas de 4 metros ou 13 pés até o ombro, eles estavam entre os maiores gêneros de mamíferos terrestres que já existiram. Apesar do provável comportamento agressivo, era um herbívoro que andava por bosques abertos buscando copas frescas para comer. A principal característica do Deinotherium eram suas presas duplas curvadas para baixo,
projetadas para trás na mandíbula inferior. Várias explicações foram apresentadas ao longo do tempo sobre o motivo de o animal possuir ferramentas tão impressionantes. E a resposta mais provável é que isso os ajudava a se alimentar. Tanto machos quanto fêmeas desenvolviam essas presas. E presas fossilizadas mostram evidências de desgaste nas superfícies. O deinotério provavelmente usava as presas para arrancar galhos das árvores, facilitando o consumo das folhas. A tromba era igualmente flexível, mas mais curta que a dos elefantes atuais, e servia para pegar folhas e levá-las à boca. Seus dentes se assemelhavam aos vistos em antas modernas, em vez de elefantes, o que, combinado com a poderosa língua do animal, teria permitido que ele se alimentasse de forma eficiente. O Deinotherium parece ter preferido os mesmos ambientes que nossos ancestrais australopitecos na África. Bosques abertos adjacentes a savanas e pradarias. Diferentes espécies de Deinotério parecem ter ocupado diferentes regiões dependendo de onde viviam. As espécies europeias habitam bosques subtropicais predominantes antes da Era do Gelo. Enquanto as asiáticas preferiam florestas quentes, as espécies europeias pareciam migrar pelo continente. Com a mudança gradual do clima, seguiam as regiões mais quentes e úmidas de terra onde podiam. Deinotério evoluiu primeiro na África e conseguiu colonizar a Eurásia quando os continentes se conectaram por pontes de terra. Eles provavelmente evoluíram seus tamanhos imensos para lidar com o surgimento de grandes e poderosos predadores nas regiões onde viviam, como os Rhiaenodontes, que eram superficialmente parecidos com leões. Diferente do Deinotério, nossos ancestrais nunca os encontraram. Platybelodon, de longe o proboscídeo mais bizarro que já caminhou pela Terra no registro fóssil conhecido. Platybelodon também não era um elefante verdadeiro, mas também não era um deinotério. Era um amebelodonte. Conhecido por suas presas inferiores achatadas e mandíbulas alongadas, o Platybelodon levou ambas as características ao extremo. Mas bem, vamos explorar isso em apenas um momento. Este proboscídeo era relativamente pequeno, mas ainda faltam fósseis suficientes para determinar seu tamanho exato. O crânio media 88 centímetros, ou 34,5 polegadas de comprimento nas fêmeas, e 110 centímetros, ou 43 polegadas, nos machos. Como outros amebelodontes, provavelmente tinha corpo em forma de barril e 4 membros em pilar para suportar o peso. Machos e fêmeas eram sexualmente dimórficos, com os machos sendo maiores, possuindo presas mais robustas e exibindo uma tromba mais desenvolvida. O que torna o Platybelodon particularmente estranho, no entanto, é o formato e a função de seu crânio, em comparação com os elefantes modernos e outros proboscídeos pré-históricos. Seu crânio era largo e achatado, e suas presas superiores, que se projetavam da base da tromba, eram curtas e finas. A tromba era muito larga, combinando com a mandíbula inferior peculiar, mas provavelmente ainda servia para manipular matéria vegetal. A arma secreta do Platybelodon para se alimentar, no entanto, eram seus incisivos inferiores. A mandíbula inferior era em forma de colher, terminando em 2 incisivos largos e retangulares. Acreditava-se que o animal mergulhava essa mandíbula em lagoas e lagos para obter as plantas aquáticas que cresciam no sedimento. Porém, pesquisas recentes mostram outra versão. O desgaste nos incisivos inferiores indica que esses dentes eram mais adequados para descascar casca de árvores do que para obter matéria vegetal aquática. Acreditava-se que o Platybelodon agarrava um galho com sua tromba antes de cravar seus incisivos inferiores na casca para arrancá-la. Assim como o Deinotherium, ele então seria capaz de se alimentar das folhas, usando sua tromba como uma mão. O Platybelodon era adaptável e, em tempos difíceis, acredita-se que mudava seus hábitos alimentares. Ele também era um eficiente pastador de gramíneas e provavelmente conseguia superar outros proboscídeos devido ao seu comportamento generalista. O Platybelodon era habitante de florestas abertas e pradarias no que hoje é a região do Cáucaso, no leste da Europa, com uma distribuição que se estendia até a Ásia Ocidental. Isso coincidiu com uma época em que os tigres dente de sabre estavam começando a aparecer na Eurásia.
e provavelmente precisava se defender da predação de animais, como o mercaridus. O peso do animal, assim como suas presas superiores, teriam-lhe proporcionado um certo grau de defesa contra esses felinos. No fim, o Platybelodon sumiu do planeta há cerca de 10 milhões de anos. Isso provavelmente se deveu a uma combinação de mudanças no ambiente do animal, assim como a competição com novos proboscídeos que surgiram no final do Mioceno. Os elefantídeos. Vamos voltar ao início dos proboscídeos basais, agora para conhecer um dos ancestrais mais antigos dos elefantes. Numidotherium evoluiu no período Eoceno Médio, há cerca de 46 milhões de anos. Ele habitava o norte da África e é conhecido a partir de um esqueleto quase completo que foi descrito em 1986. Apesar de seu destino genético futuro, ele não se parecia muito com um elefante moderno. Na verdade, parecia um filhote de anta. Numidotherium media apenas 90 centímetros ou 35 polegadas de altura no ombro quando adulto, e provavelmente os adultos não chegavam a pesar mais de 300 quilos ou 660 libras. Ele tinha suas raízes em proboscídeos ainda mais antigos, como o Phosphotherium e o Erytherium, que também são conhecidos por depósitos fósseis no norte da África. Numidotherium era um animal baixo e atarracado, com um corpo largo em forma de barril, uma cauda curta e pernas robustas que terminavam em dedos abertos. Em vez dos pés cilíndricos possuídos pelos elefantes modernos, seu crânio curto provavelmente terminava em uma tromba curta e caída, semelhante àquelas vistas nas espécies modernas de anta. A testa, pelo formato do crânio, parecia levemente protuberante. Os dentes do animal eram curtos, mas a origem das presas dos elefantes é visível nos incisivos afiados, posicionados mais à frente na boca que os dos animais atuais. Os restos de molares de Numidotherium, apesar de terem sido encontrados em regiões desérticas secas, indicam que ele vivia próximo à água e provavelmente era semiaquático. Ele foi encontrado com muitos fósseis de peixes, sugerindo que vivia perto de lagos onde conseguia vegetação macia. Ossos fundidos e caídos ajudavam o Numidotherium a se mover na água. Mas o Numidotherium também era ágil em terra, onde comia frutas, raízes e galhos. Com um estilo de vida de pastador terrestre, o Numidotherium aproveitava ambos os mundos e era bem adaptável. Dito isso, seu tamanho o tornaria uma presa atraente. Ele viveu ao lado de um predador incomum para a era Cenozoica, o Eremosuchus, um grande crocodilomorfo sebacossuquiano do tamanho de um lobo. Esses grandes répteis eram predadores eficientes e dominantes durante o Eoceno e facilmente conseguiriam abater um Pneumidotherium desatento que não conseguisse escapar a tempo. Das profundezas do Eoceno até a beira do Holoceno, agora viajamos para conhecer um dos proboscídeos pré-históricos mais recentes do registro fóssil. E um com o qual os primeiros norte-americanos certamente tiveram encontros. Medindo 3 metros ou 98 pés de altura no ombro, Mamute americanum, também conhecido como mastodonte americano, é um dos animais mais icônicos da época do Pleistoceno. Ele só foi extinto há cerca de 10.500 anos e podia ser encontrado do Alasca, no norte, até o México, no sul. O mastodonte americano era apenas um primo distante dos elefantes modernos e dos mamutes lanosos, com um ancestral comum, apesar da semelhança. Há cerca de 20 milhões de anos, os mastodontes americanos eram espécies especializadas, adaptadas a viver em florestas boreais e bosques abertos por toda a América do Norte. Enquanto seus ancestrais evoluíram no Velho Mundo, eles migraram para a América do Norte através de uma ponte de terra agora submersa em Beríngia, conectando o extremo leste da Sibéria ao extremo oeste do Alasca. Depois disso, migraram para o sul e se espalharam pelo continente. Na verdade, os mamutes também fizeram isso, e várias espécies cruzaram para a mesma região dos mastodontes americanos, com presas longas e curvadas para cima. Semelhante a um elefante moderno, o mastodonte era capaz de manipular galhos e ramos.
usando sua tromba imensa para pegar o alimento e levá-lo até a boca. Acredita-se que eram animais altamente sociais, vivendo em bandos compostos por fêmeas adultas e filhotes, liderados por uma única matriarca. Os machos provavelmente eram solitários, vagando sozinhos pela natureza até a chegada da época de acasalamento. Nesse período, usavam suas presas enormes para competir entre si, disputando o direito de acasalar. Com as fêmeas daquele ano, como grande parte da megafauna do Pleistoceno, que desapareceu no final da Era do Gelo, os mastodontes americanos teriam sido extintos em parte pela caça excessiva humana. As mudanças climáticas teriam diminuído o habitat e as fontes de alimento, ameaçando-os, enquanto caçadores humanos do norte teriam finalizado sua extinção com lanças. A inteligência avançada e a capacidade de dominar o fogo, além das marcas de corte nos ossos de mastodonte, indicam que os primeiros humanos matavam e comiam facilmente essas grandes feras, e parecem ter sido particularmente habilidosos nisso, usando pontas cloves. Pontas de lança entalhadas, afiadas e canaletadas, teriam sido usadas para perfurar suas peles grossas e abatê-los em caçadas planejadas. Como já estavam em risco, os mastodontes não conseguiram sobreviver. Encerramos este vídeo falando do Palaeoloxodon nematicus, possivelmente o maior mamífero terrestre que já existiu. Esse elefante viveu do médio ao final do Pleistoceno, na atual Índia, em 2024. Estudos sobre os ossos desse gigante indicaram que ele poderia ter atingido tamanhos de 4,5 metros ou 14,8 pés de altura no ombro, e que poderia ter pesado entre 13 e 18 toneladas quando totalmente adulto. É importante notar que algumas dessas estimativas são especulativas, já que esqueletos completos dessa espécie não foram encontrados. Se comprovado, esse animal poderia superar em tamanho o que atualmente é conhecido como o maior mamífero terrestre pré-histórico, o Paraceratherium asiaticum, parente do rinoceronte do Oligoceno. Em vida, o Palaeoloxodon nemadicus teria se assemelhado a um mamute extremamente grande e sem pelos, com uma crista distinta no topo do crânio que ancorava seus músculos. Provavelmente era sexualmente dimórfico, com os machos atingindo tamanhos e pesos maiores do que as fêmeas, e provavelmente apresentava comportamentos sociais. Semelhante aos elefantes modernos e aos mastodontes discutidos anteriormente, essa espécie era nativa dos vales dos rios Narmada e Godavari, na Índia, assim como da planície indo-gangética, e pode até ter sido nativa do Sri Lanka. Isso significaria que ele era um habitante de campos abertos, onde podia encontrar capim alto suficiente para pastar durante todo o dia. Quando possível, também comia folhas e galhos. Um animal desse porte exigia muita comida para sobreviver, e provavelmente passava a maior parte do tempo se alimentando. Acredita-se que seu ancestral imediato tenha sido o Palaeoloxodon resi, que migrou da África para a Eurásia no início do Pleistoceno, dentro do gênero Palaeoloxodon namadicus Day. A Índia era um refúgio para mamíferos megafaunais gigantescos. Também estavam presentes aqui, junto com o anterior, o Stegodon namadicus, outro parente do elefante, assim como o grande cavalo Equus nematicus e Hexaprotodon, um gênero de hipopótamos pré-históricos. Acredita-se que todos esses animais tenham sido extintos em uma época semelhante, o que pode ter coincidido com a atividade humana na região. Embora não haja evidências de que o Palaeoloxodon nematicus tenha interagido com humanos modernos, algumas estimativas apontam que ele vagava pelas planícies indianas até 25 mil anos atrás, enquanto outras situam sua extinção a cerca de 50 mil anos. Os elefantes pré-históricos e seus parentes eram um grupo muito mais diverso do que discutimos, mesmo com a variedade de espécies no vídeo de hoje. Esses mamíferos estranhos e geralmente grandes viveram em florestas tropicais, pântanos, pradarias e tundras durante o Cenozoico. E temos sorte de ainda compartilhar o mundo com eles. Hoje, dado mais alguns milhões de anos, quem sabe em que tipo de animais os elefantes modernos poderiam evoluir?